Olá! Vamos pensar hoje na palavra de Deus, baseado no texto que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Esta carta foi escrita por Paulo aos crentes da cidade de Filipos. Lugar este que Paulo passou pregando o Evangelho por ocasião das suas viagens missionárias. Esta carta tem sido chamada também de Carta da Alegria, porque é a expressão do contentamento de Paulo diante dos frutos alcançados na obra missionária naquela cidade. O texto também contém, nesse texto do capítulo de número 4, contém apelos que o apóstolo Paulo faz em favor de alguns irmãos que estavam indo a Filipos e que precisavam da atenção daquela igreja, irmãos estes que foram seus companheiros na viagem missionária, nos trabalhos da evangelização. Mas esta carta também fala de oração, de alegria e de confiança. O apóstolo Paulo era exemplo para todos nós, para o seu tempo e para todos nós, de confiança, de resistência. Porque exatamente no capítulo 1, versículo 20, ele dizia que não tinha medo da morte, contanto que ele pudesse cumprir a vontade de Deus na vida das pessoas que precisavam conhecer o Evangelho. O versículo de número 6, que é este versículo que nós lemos, Paulo expressa que a confiança em Deus e que confiando em Deus não há o que temer. Paulo diz que a paz divina, quando ela está no nosso coração, sem dúvida, ela fortalece o nosso coração. E através da paz presente no nosso coração, não há o que temer. Por quê? Esta paz no coração, vai produzir em nós alguns resultados. O primeiro, o desaparecimento da ansiedade, exatamente o que está escrito no versículo de número 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é algo presente na vida do ser humano e alguns deixam-se até mesmo ser dominados pela ansiedade. E a ansiedade pode produzir males para as nossas vidas. Então, Paulo está dizendo que a ansiedade deve ser trocada pela nossa confiança em Deus, através da nossa oração, através das nossas súplicas, colocando diante do Senhor as nossas petições, consequentemente as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Também Paulo está dizendo que esta paz do Senhor no nosso coração faz com que as ações de graças floresçam. Versículo de número 6. Sejamos agradecidos por tudo que o Senhor faz, por tudo que Ele tem para as nossas vidas, pelos cuidados do Senhor em nosso favor. Esta paz que está no meu e no seu coração, e que por isso não precisamos temer, é a paz presente no nosso coração, produzindo santificação do nosso pensamento. Veja o que Paulo diz no versículo 8 deste mesmo capítulo. Ele diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, isto deve ocupar o seu pensamento. Ou seja, nisto você louva ao Senhor, nisto você pensa. Então, a santificação do nosso pensamento vem do refletir e pensar nas coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, nossos bons procedimentos e que produz virtude. Então, se isto, ou se há algum louvor nisto, diz Paulo, nisto você deve pensar. Então, o coração que está confiante no Senhor, que não teme as circunstâncias da vida, tem o seu pensamento santificado. Versículo de número 11 e 12 mostra para nós que nós não precisamos temer. Por quê? Porque o contentamento real de nossas vidas vem do Senhor. E esse contentamento real de nossas vidas, ele é para todas as circunstâncias. Neste versículo de número 11 e 12, Paulo vai falar da sua experiência. Ele diz assim: não digo como se tivesse alguma necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, Paulo está falando de que ele sabia passar pelas circunstâncias, sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, capacitado, tanto para os momentos de fartura, como também para os momentos de necessidades, de fome, tanto a ter abundância, como a padecer privações. Então o apóstolo Paulo tinha esta experiência, e o seu contentamento estava no Senhor, mesmo diante das circunstâncias. Aprendemos também com a palavra de Deus que o nosso coração, que a paz do Senhor ocupando o nosso coração, desenvolve a plena confiança no poder de Deus. Nós somos capazes de desenvolver esta confiança no poder de Deus. Olha o verso 13. No versículo 13, Paulo vai falar assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por vezes, vejo pessoas usando este versículo isolado de todo este contexto. Muitas vezes este versículo é citado para prevalecer a necessidade que as pessoas têm de que Deus seja um Deus garçom na sua vida, de que o Deus Todo-Poderoso vai atender todas as suas necessidades, vai prover tudo o que você precisa. Mas não é verdade. Este versículo está dizendo que mesmo nos momentos de provações ou no momento de abundância, Deus está conosco. Ou seja, Ele nos fortalece em qualquer que seja os momentos que estejamos passando. Ele é a nossa força, o nosso Senhor, o que nos encoraja a prosseguir. O que é importante perceber aqui neste texto? É importante perceber neste texto que Paulo está declarando, que ele estava preparado para quaisquer circunstância. Por isso ele diz, posso. Ele está preparado para qualquer circunstância. Então, a exemplo de Paulo, nós precisamos estar preparados também para as circunstâncias da vida, que está presente na nossa relação com as coisas neste mundo, desde a criação do mundo. Circunstâncias estas que estamos passando neste tempo no Brasil e no mundo, em pleno século XXI, em pleno mês de março do ano de 2020, passando agora pelo mês de abril,
vivendo esse momento terrível em que um vírus tomou conta de muitas nações e do Brasil, ceifando vidas. Mas é neste momento que nós precisamos desenvolver a nossa confiança no Senhor. É verdade que cada um de nós tem a sua experiência. Mas Paulo está aqui rogando em favor de alguns irmãos. Como disse, eram aqueles irmãos seus companheiros, para que estes fossem cuidados em suas necessidades. Então nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos estar ativas, cuidando da necessidade uns dos outros. Hoje, os nossos templos, em muitos lugares, no Brasil e quem sabe até mesmo no mundo, não é? Pelas nações afetadas por esta circunstância, os templos estão fechados, mas nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos convivendo uns com os outros através da mídia e falando da palavra de Deus. Então, e cuidando da necessidade uns dos outros. As igrejas estão mobilizadas para atender as necessidades uns dos outros. Isto é importante e é isto que o apóstolo Paulo está nos encorajando a fazer aqui, a confiar no Senhor e sermos bênção na vida um dos outros. Portanto, meus irmãos, todos nós podemos confiar no Senhor. Todos nós podemos ter um coração em paz. Podemos passar pelas provas, mas sem temer, sem ter medo, reverenciando o Senhor a quem servimos e pregamos, mas não temendo as circunstâncias. Por quê? Porque Deus está conduzindo todas as coisas. É isto que Paulo está dizendo aqui. Deus é aquele que conduz todas as coisas. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida dos seus servos. Ou seja, Ele cuida das nossas expectativas, das nossas inquietações. Então, nestes dias difíceis e trabalhosos, dias de dificuldades, dias de tantas coisas acontecendo e até, de alguma forma, trazendo dificuldades a mim, a você, de ter que ficar dentro de casa, não é? Confinados, e alguns passando até mesmo pelas circunstâncias da enfermidade. Não nos falte a confiança de que Deus está cuidando das nossas necessidades. Então, nestes dias, sejamos encorajados a confiar e a entregar a Deus as nossas vidas. Assim como Paulo, não é, nos ensinou neste texto, quanto este Deus que cuida, Pedro, o apóstolo Pedro, também escreve na primeira carta, no capítulo 5, nos versículos 7 a 9, o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos, espalhados pela face da terra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa inquietação, diz Pedro, como disse Paulo. Sede sóbrios, equilibrados diante de todas essas circunstâncias, mas vigiai, porque o diabo está pronto para tragar. Resistir, mas para resistir é preciso confiar no Senhor, praticar a nossa fé e ter uma vida de culto, de devoção e de serviço ao Senhor. Que Deus te abençoe e que esta palavra chegue ao seu coração, para que nos momentos difíceis que possa estar passando, você não se esquecer que se Deus estiver no seu coração e na sua vida, você não tem o que temer,
diante das circunstâncias pelas quais você está passando ou vir a passar. Vamos orar? Senhor, cuida das nossas vidas, cuida da vida dos nossos irmãos, cuida das nossas igrejas, cuida das nossas famílias, cuida, Senhor, dos enfermos, daqueles que estão passando por dificuldades, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão no leito de dores, nos leitos das enfermarias, dos quartos de hospitais, ou até mesmo nas UTIs, tomados, ó Deus, afetados por este vírus. Ó Deus, cuida deles, dê sabedoria aos médicos para cuidar. Consola também o coração das famílias que, por acaso, perderam seus entes queridos diante dessas circunstâncias. Ó Deus, vela por nós, para que também não sejamos, de alguma forma, afetados. Cuida daqueles que governam a nossa pátria, que governam as nações ao redor da terra. Cuida das nossas igrejas, cuida dos nossos ministérios, cuida de nós. Nós agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado. E por isso, Senhor, venha, olha por todos nós, olha pelas nações deste mundo e prepara-nos para estarmos confiantes no Senhor e esperando que o Senhor venha e nos encontre preparados para estar com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que, quem sabe, no próximo momento, nos encontraremos novamente falando da palavra de Deus ao seu coração.